Caríssimos companheiros, bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. Hoje vamos aprender, e malta, ouçam bem o que eu vou dizer, hoje vamos aprender a melhor tática para a nova temporada do OSM 23-24. Por isso vamos tentar chegar aos 500 likes neste vídeo. Partilhem já com o vosso grupo, partilhem já com os vossos amigos, partilhem já com os vossos inimigos, é melhor não, mas partilhem com quem vocês puderem. Apoiem o nosso canal e todos nos ajudamos uns aos outros. Neste canal aprendemos a jogar OSM competitivo. Aqui o grande objetivo é aprendermos uma tática de alto nível. Ou seja, o objetivo não é aprendermos uma tática para ganhar a clubes sem treinador. Não é para ganharmos ao computador, não. É para ganhar aos melhores treinadores do mundo de OSM. Por exemplo, para conseguirmos uma sequência de vitórias contra o computador, ganhar 10 jogos seguidos, por exemplo, qualquer tática ofensiva consegue. Por isso, esse não é o nosso objetivo. Tomem bem atenção a cada detalhe. Cada detalhe importa. O canal precisa da vossa ajuda, precisa do vosso apoio e por isso peço que coloquem o vídeo em pausa, deixem um like e subscrevam o nosso canal. Este trabalho é para vocês. A primeira coisa a dizer é que esta tática pode ser jogada em 4-5-1, 4-2-3-1 e também em 5-4-1. Nada mais do que isso. O primeiro ponto importante é saber alinhar os jogadores. Vamos por isso dar o exemplo com este 4-5-1. Este alinhamento é muito difícil de utilizar, porque no meio campo há 4 posições diferentes. Temos o médio direito, médio esquerdo, os médios centros e o médio defensivo centro. Por isso é importante utilizarem o olheiro para vos ajudar a conseguir as posições certas. Caso não tenham posições certas, paciência, utilizem outros médios. Se vocês repararem, eu escolhi um avançado fora de posição, mas como a diferença de valor era tão grande, faz sentido eu mudar. Nesta tática, o jogador mais importante é precisamente o médio defensivo centro. Se por acaso ele for o jogador mais velho e o melhor jogador da equipa, então isso seria perfeito, porque ele podia até ser um grande capitão. Agora vamos aos especialistas. Começando pelo capitão de equipa, é sempre o jogador mais velho da equipa e tem que ter mais do que 30 anos. Se ele for o mais velho e também for o melhor jogador da equipa, então ele seria um capitão perfeito. Quanto às grandes penalidades, os penaltis, quem os vai marcar é o nosso avançado. E nestes alinhamentos só temos um avançado, por isso será ele. Nos livres, quem vai ser escolhido é o jogador da equipa com maior nota de ataque. Pode ser um médio ou um avançado. Nos pontapés de canto, convém não ser o mesmo jogador que marca os livres. Atenção a isso. É o jogador com melhor nota média da equipa. Ou seja, o melhor médio. Ou então, o médio com mais assistências. Isso no decorrer da época pode ser importante. Se vocês veem que há um médio que faz muitas assistências, coloquem-no a marcar os cantos. Agora é a altura de irmos à tática de jogo. Esta tática está muito forte esta época e tem conseguido grandes resultados. É uma tática dominadora e que consegue contrariar mesmo as equipas mais fortes. Fora de casa, muitas vezes é difícil a gente conseguir ganhar e esta tática vai buscar vitórias. Vamos começar. Vamos jogar mesmo em remate à vista. Esta é a única forma possível. Este estilo de jogo é o ideal para esta tática. O avançado será a apoiar o meio campo. Ele ficará com tarefas de apoio, porque normalmente são os médios a marcar os golos. E ele vai dar uma ajuda nesse processo. Portanto, apoio ao meio campo, em vez de estar lá parado na frente, sem a bola lá chegar. E ajuda no processo defensivo. Quanto aos médios, a gente vai decidir colocá-los neutros. É uma forma equilibrada de jogar e uma das opções mais utilizadas neste tipo de táticas. Na defesa fica atrás, portanto a defesa vai ficar atrás
mantendo a segurança defensiva. A marcação que vamos escolher será marcação homem a homem. Mas, no entanto, não vamos ativar a armadilha do fora de jogo. Quanto à agressividade, depende sempre do árbitro. Se ele é vermelho, se ele é verde, se ele é laranja, tenham atenção ao árbitro. Lembrem-se que quanto mais agressivos vocês forem, melhor a vossa equipa joga. Mas há um grande risco de terem expulsões, cartões, lesões, fazer penaltis, fazer livres. Portanto, é um risco. Tenham atenção a isso. Na primeira barra vamos colocar o valor de 40. Queremos uma barra baixinha, uma barra defensiva, entre aspas, com uma pressão, um bloco mais baixo de pressão. A segunda barra fica pelos 40 também. É uma tática defensiva, mas não queremos que seja demasiado defensiva. É uma tática que pode ser jogada em casa e fora de casa. Por fim, a última barra tem o valor de 58. Isto vai permitir sairmos com alguma velocidade no contra-ataque. Agora resta vocês experimentarem. Escrevam nos comentários também os vossos resultados. Obrigado a todos por fazerem parte do canal OSM Pro, um canal de sucesso aqui de Portugal, que agora começou com o canal também em inglês. E vemo-nos no próximo vídeo. E lembrem-se do seguinte: eu não gosto de ensinar as táticas assim como fiz neste vídeo, mas desta maneira podemos chegar também a outro tipo de pessoas. Portanto, quem quer saber mais sobre táticas, visite a nossa playlist de táticas do OSM e aprenda a jogar em cada uma das táticas do jogo. Podem deixar uma doaçãozinha no canal, basta clicarem no primeiro link da descrição do vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal, partilharem com os vossos amigos, com os vossos colegas de grupo. O próximo vídeo será, de certeza, tão interessante como este. Um abraço, fiquem bem e até à próxima.